quando um jovem atendente de posto escreveu uma mensagem no recibo de Cristiano Ronaldo. Ele sabia que cada segundo contava. O sol se punha no horizonte de Fortaleza, colorindo o céu com tons de laranja e vermelho, enquanto as ondas quebravam na praia de Iracema. Maria Beatriz Lopes, 42 anos, professora universitária de literatura, observava o mar da janela do pequeno apartamento que havia alugado por 6 meses. Não era um lugar luxuoso, mas a vista compensava qualquer defeito. Seus dedos tamborilavam na mesa de madeira, ao lado do laptop aberto com um documento em branco que a encarava há horas. Maria Beatriz deixara São Paulo após o divórcio, buscando em Fortaleza não apenas inspiração para seu livro, mas também um recomeço. 20 anos de casamento haviam terminado com uma descoberta dolorosa e, desde então, o bloqueio criativo a impedia de escrever uma única linha do romance que prometera à editora. Prazo final 3 meses, lembrou engolindo em seco. Seus olhos castanhos refletiam a última luz do dia enquanto ela afastava uma mecha do cabelo grisalho que teimava em cair sobre o rosto. O único som no apartamento era o tic-tac do relógio antigo que trouxera consigo, herança de sua avó, uma das poucas coisas que fizera questão de manter após a separação. Foi quando batidas na porta interromperam seus pensamentos. Ao abrir, deparou-se com uma senhora negra de cerca de 70 anos, cabelos brancos perfeitamente alinhados em um coque e olhos que pareciam guardar histórias de várias vidas. Desculpe incomodar, minha filha. Sou Mariana, sua vizinha. Trouxe um pouco de tapioca e café. Pensei que talvez quisesse companhia. Havia algo na maneira direta e ao mesmo tempo gentil daquela mulher que fez Maria Beatriz sorrir pela primeira vez em semanas. Sem perceber, encontrou-se convidando a desconhecida para entrar como se a conhecesse há anos. O que Maria Beatriz não sabia era que aquele encontro casual mudaria não apenas seu livro, mas toda a sua perspectiva sobre o que significava recomeçar. Mariana não era apenas uma vizinha simpática. Carregava consigo os segredos da história daquela praia que poucos conheciam. E, por alguma razão que Maria Beatriz ainda não compreendia, a senhora parecia determinada a compartilhá-los com ela. Você não escolheu Iracema por acaso, afirmou Mariana, enquanto sorvia o café que Maria Beatriz acabara de preparar. Não era uma pergunta, mas uma constatação que deixou a escritora intrigada. Como assim? Foi apenas um anúncio que encontrei. Na internet, respondeu Maria Beatriz, embora algo dentro dela soubesse que havia mais verdade nas palavras da senhora do que gostaria de admitir. O mar tem um jeito de trazer de volta o que foi perdido, continuou Mariana olhando pela janela. Foi assim comigo, com meu filho Joaquim e agora com você. Maria Beatriz descobriu que Mariana vivia sozinha no prédio há mais de 40 anos. Seu único filho Joaquim, 45 anos, era oceanógrafo e trabalhava em um instituto de pesquisa marinha na cidade. A menção ao filho fez os olhos da senhora brilharem, mas também trouxe uma sombra que Maria Beatriz não conseguiu decifrar. Nas semanas seguintes, uma rotina inesperada se estabeleceu. Maria Beatriz passava as manhãs tentando escrever e as tardes conversando com Mariana, que gradualmente revelava histórias sobre a praia de Iracema, desde lendas indígenas até os impactos da modernização que transformara a orla nos últimos 50 anos. Este lugar já foi conhecido como Praia do Peixe, sabia? Meu pai era pescador e me contava como tudo mudou, explicava Mariana. Muitos dizem que o desenvolvimento trouxe progresso, mas também levou embora muitas histórias que só o mar lembra agora. Num domingo ensolarado, enquanto caminhavam pela orla, Maria Beatriz avistou um homem alto, de pele morena e traços indígenas marcantes, que observava o horizonte com intensidade. Havia algo familiar nele, talvez nos olhos, que lembrava Mariana. Aquele é Joaquim, confirmou a senhora acenando para o filho. O encontro com Joaquim adicionou uma nova camada à experiência de Maria Beatriz em Fortaleza. Ele era reservado, quase distante, mas seus olhos revelavam uma profundidade que, ela como escritora, reconhecia como marca de alguém que carregava histórias não contadas. Meu trabalho é estudar as mudanças nas correntes marítimas e como elas afetam a costa, explicou ele durante um almoço improvisado na casa de Mariana.
O mar está mudando, e não apenas por causa das alterações climáticas. Que tipo de mudanças? Perguntou Maria Beatriz, genuinamente interessada. Há padrões que se repetem, ciclos que voltam. Como se o mar tivesse memória, respondeu ele, trocando um olhar significativo com a mãe. Foi naquela noite que Maria Beatriz começou realmente a escrever. As palavras fluíam como as ondas, que observava diariamente, e o romance começou a tomar forma. Não o que havia planejado inicialmente, mas algo completamente novo, inspirado nas histórias de Mariana e no mistério que parecia envolver Joaquim. A trama girava em torno de uma mulher que retornava à cidade litorânea onde crescera, apenas para descobrir que as mudanças no mar estavam conectadas a segredos de família há muito, enterrados. Maria Beatriz escrevia com uma intensidade que não sentia há anos, frequentemente perdendo a noção do tempo. Em uma tarde particularmente quente, encontrou Joaquim sozinho na praia, medindo algo com equipamentos sofisticados. Aproximou-se curiosa. São os padrões que mencionei, explicou ele sem tirar os olhos do trabalho. Estamos prestes a entrar no ciclo da maré grande. Acontece apenas a cada 25 anos. E isso é importante para a sua pesquisa? Joaquim hesitou antes de responder, como se pesasse as palavras. É importante para todos nós, especialmente para quem tem contas a acertar com o passado. Foi então que Maria Beatriz notou uma cicatriz em seu antebraço, parcialmente coberta, pela manga da camisa. Algo na forma daquela marca a perturbou profundamente. Foi há muito tempo, disse ele, percebendo seu olhar. Na última maré grande. Naquela noite, um sonho inquietante assombrou Maria Beatriz. Estava em um barco à deriva, e alguém gritava seu nome da água. Acordou sobressaltada com a sensação de que havia algo que precisava lembrar, mas que sua mente insistia em manter submerso. A proximidade com Mariana e Joaquim despertava, em Maria Beatriz, sentimentos contraditórios. Por um lado, a companhia deles preenchia um vazio que o divórcio deixara. Por outro, havia algo na dinâmica entre mãe e filho que a incomodava, como se ambos estivessem constantemente medindo palavras ao seu redor. Por que Joaquim nunca fala sobre o pai dele? Perguntou a Mariana certa tarde. A senhora ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na xícara de café. Algumas histórias são como certas espécies de corais, Maria Beatriz. Precisam do momento certo para se revelar, ou podem se quebrar. A resposta enigmática apenas intensificou a curiosidade de Maria Beatriz, que começou a perceber paralelos inquietantes entre sua ficção e a realidade que encontrava em Fortaleza. Em seu romance, a protagonista descobria que as anomalias no mar estavam ligadas a um naufrágio ocorrido décadas antes, um evento que a comunidade local parecia determinada a esquecer. Numa manhã de domingo, enquanto todos celebravam o tradicional Festival do Pescado na praia, Maria Beatriz encontrou Cristiano Ronaldo, 68 anos, dono da peixaria mais antiga do bairro. Homem de poucas palavras, rosto marcado pelo sol e mãos calejadas pelos anos de trabalho com redes e anzóis, ele olhou para Maria Beatriz como se a reconhecesse. Você é a escritora que está morando com Dona Mariana, afirmou ele. Na verdade, sou apenas vizinha dela, corrigiu Maria Beatriz. Cuidado com as histórias que ela conta, advertiu o homem baixando a voz. Mariana sempre foi de misturar verdades com o que gostaria que fosse verdade. O que quer dizer com isso? Pergunte a ela sobre a tempestade de 1997, respondeu Cristiano, afastando-se antes que Maria Beatriz pudesse questionar mais. A data reverberou na mente de Maria Beatriz como um sino. 1997. 25 anos atrás. A última maré grande, que Joaquim mencionara. Havia algo ali, uma conexão que ela não conseguia identificar, mas que parecia fundamental. Ao retornar ao apartamento, encontrou Mariana na porta, com uma expressão preocupada. Vi você conversando com Cristiano, disse a senhora. O que ele falou? Maria Beatriz hesitou, dividida entre a curiosidade e o respeito pela amizade que desenvolvera com Mariana. Ele mencionou uma tempestade em 1997. O rosto de Mariana empalideceu,
e seus olhos, sempre tão vivos, pareceram momentaneamente vazios. Algumas tempestades nunca acabam realmente, apenas entram em calmaria, murmurou ela. Venha comigo. Está na hora de você conhecer o resto da história. Mariana levou Maria Beatriz até um quarto nos fundos de seu apartamento, que permanecera fechado até então. Era um espaço pequeno, preservado como um santuário. Nas paredes, fotografias amareladas pelo tempo mostravam uma Mariana mais jovem ao lado de um homem de sorriso largo. Em algumas fotos havia duas crianças. Um menino que Maria Beatriz reconheceu como Joaquim criança e uma menina. Meu marido, Eduardo, era oceanógrafo, como Joaquim se tornou depois, explicou Mariana, tocando uma das fotografias com carinho. E esta era Maria Beatriz, nossa filha. Eu não sabia que você tinha uma filha, disse Maria Beatriz, sentindo um aperto inexplicável no peito. Maria Beatriz desapareceu durante a tempestade de 1997, revelou Mariana, sua voz embargada. Ela e Eduardo estavam no barco de pesquisa quando a maré grande chegou, trazendo a pior tempestade que Fortaleza já viu. Eduardo conseguiu salvar Joaquim, que também estava a bordo, mas... A senhora não conseguiu terminar a frase. Maria Beatriz sentiu-se tonta, como se o chão ondulasse sob seus pés. Em seu sonho recorrente, estava em um barco e alguém a chamava da água. Quantos anos tinha sua filha quando desapareceu? Perguntou temendo a resposta. 14, respondeu Mariana. Ela teria 42 agora, a sua idade. As implicações daquela revelação atingiram Maria Beatriz como um raio. As semelhanças entre ela e Mariana, que sempre a intrigaram. A maneira como Joaquim parecia simultaneamente atraído e perturbado por sua presença. O bloqueio criativo que se desfizera apenas quando chegara à Fortaleza. Está sugerindo que eu poderia ser. Não estou sugerindo nada, se interrompeu Mariana. Apenas acho curioso que você tenha chegado exatamente quando a maré grande está prestes a retornar. O mar devolve o que leva, Maria, de uma forma ou de outra. Nos dias seguintes, Maria Beatriz mergulhou em pesquisas sobre o naufrágio de 1997. Os registros oficiais confirmavam a história. O barco de pesquisa Estrela do Mar havia sido dado como perdido durante uma tempestade repentina. Eduardo, 48 anos, e Maria Beatriz, 14 anos, foram declarados mortos, embora apenas o corpo do pai tenha sido recuperado. Joaquim, então, com 17 anos, sobrevivera com ferimentos graves, incluindo uma cicatriz no antebraço. O que os registros não explicavam era como Maria Beatriz, que crescera em um orfanato em São Paulo, poderia estar conectada àquela tragédia. Suas memórias de infância eram nebulosas. Os médicos haviam explicado que o trauma do abandono provavelmente causara uma amnésia parcial. Uma noite, enquanto a chuva castigava Fortaleza anunciando a aproximação da maré grande, Maria Beatriz encontrou Joaquim na praia, observando as ondas cada vez mais agitadas. Você se lembra do que aconteceu naquele dia, não é? Perguntou ela, determinada a entender. Joaquim permaneceu em silêncio por vários segundos antes de responder. Lembro de cada detalhe. O barulho ensurdecedor das ondas. Meu pai gritando para que nos segurássemos. Maria Beatriz sendo arrastada pela correnteza. Sua voz falhou ao mencionar a irmã. Consegui agarrar a mão dela por um momento, mas... Ele ergueu o braço mostrando a cicatriz. Algo nos atingiu. Quando acordei, estava no hospital. Eles nunca encontraram minha irmã. E você acha que eu poderia ser ela? Perguntou Maria Beatriz diretamente. No início, quando você chegou, pensei que fosse apenas uma coincidência, admitiu Joaquim. Mas então, notei certas maneiras, gestos que me lembravam dela. E como você se conectou imediatamente com minha mãe. Mas eu tenho uma vida inteira de memórias em São Paulo, argumentou Maria Beatriz, embora parte dela começasse a questionar a solidez dessas lembranças. Trauma pode fazer coisas estranhas com a mente, respondeu Joaquim, olhando para o mar agitado. Especialmente em uma criança. A conversa foi interrompida por um trovão ensurdecedor. A tempestade que se formava parecia refletir a turbulência dentro de Maria Beatriz. Suas certezas sobre quem era e de onde vinha
desmoronavam como um castelo de areia atingido pela maré. Na manhã seguinte, Fortaleza amanheceu sob alerta máximo. A maré grande havia chegado, trazendo ondas gigantescas que ameaçavam a costa. As autoridades recomendavam que todos permanecessem em casa, longe da praia. Maria Beatriz, no entanto, sentiu-se irresistivelmente atraída para o mar. Vestiu uma capa de chuva e dirigiu-se à praia, onde encontrou Joaquim preparando um pequeno barco. "O que está fazendo?" gritou ela acima do barulho das ondas e do vento. "Vou até o local exato onde o Estrela do Mar naufragou", respondeu ele. "A cada maré grande, as correntes mudam trazendo à superfície o que estava no fundo. É loucura sair com o mar assim." "Preciso fazer isso", insistiu ele. "Por minha irmã. Por mim." Sem pensar duas vezes, Maria Beatriz entrou no barco. Algo dentro dela sabia que precisava estar ali, que aquela jornada era tão importante para ela quanto para Joaquim. À medida que se afastavam da costa, o céu escurecia ainda mais e as ondas cresciam ao redor deles. Maria Beatriz sentia uma familiaridade estranha com aquela situação, como se já tivesse estado ali antes. "Foi aqui", gritou Joaquim quando chegaram a uma área onde as correntes se cruzavam de maneira peculiar, formando um redemoinho suave. Nesse momento, uma onda maior atingiu o barco, fazendo-o inclinar perigosamente. Maria Beatriz perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça contra a lateral da embarcação. A dor aguda foi seguida por uma sucessão de imagens que inundaram sua mente, não como memórias distantes, mas como fragmentos de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. O impacto da onda fez Maria Beatriz cambalear, mas não foi. A água que a derrubou foram as memórias que vieram como uma avalanche. De repente, ela não estava mais ali como Maria Beatriz Lopes, a escritora de São Paulo. Era Maria Beatriz novamente, a filha de Mariana, agarrada à lateral do Estrela do Mar, enquanto seu pai gritava ordens desesperadas e seu irmão tentava alcançá-la. Lembrou-se do momento exato em que a onda gigantesca atingiu o barco, lançando-a na água gelada. Lembrou-se de lutar contra a correnteza, de ver Joaquim estendendo a mão, seus dedos quase se tocando antes que algo, um pedaço do barco, o atingisse. A última imagem era do rosto desesperado do irmão, sangue escorrendo por seu braço, enquanto ela era arrastada para longe. "Eu me lembro, Joaquim", murmurou Maria Beatriz, sua voz quase inaudível sob o rugido do mar. "Lembro de tudo." Ele se virou para ela, os olhos arregalados, enquanto tentava manter o controle do barco em meio à tempestade crescente. "Do que você se lembra?", gritou ele. "Da tempestade, do barco quebrando, de você tentando me salvar", respondeu ela, as palavras saindo entre soluços. "Você me chamou de Bia quando a onda me levou." O rosto de Joaquim transformou-se com uma mistura de choque e esperança. Era um apelido que apenas ele usava para a irmã, uma informação que Maria Beatriz não teria como saber. "Meu Deus", sussurrou ele, "é você. É realmente você." Nesse momento, outra onda atingiu o barco mais violenta que a anterior. Maria Beatriz foi jogada para frente e Joaquim mal conseguiu segurá-la antes que fosse arremessada ao mar. "Não vou te perder de novo", gritou ele, agarrando-a com força. O barco estava agora à mercê das ondas, girando sem controle. A costa havia desaparecido atrás de uma cortina de chuva, e a única realidade era aquele pequeno espaço onde irmão e irmã se reencontravam após 25 anos. "Como sobrevivi?", perguntou Maria Beatriz, agarrando-se a Joaquim, enquanto as ondas sacudiam violentamente o barco. "Como fui parar em São Paulo?" "Depois, Bia. Precisamos sobreviver primeiro", respondeu ele, lutando para retomar o controle da embarcação. Mas Maria Beatriz precisava entender. As memórias continuavam, voltando fragmentadas mas vívidas. Água salgada enchendo seus pulmões, a escuridão e então, mãos desconhecidas puxando-a para um barco diferente. Um homem com sotaque paulista. Palavras como trauma e amnésia sendo repetidas em um hospital. Uma assistente social gentil explicando que ninguém a reclamara, que não havia registros,
de quem ela poderia ser. Fui encontrada por um barco pesqueiro de São Paulo, disse ela, as peças se encaixando. Eles me levaram e eu não conseguia lembrar quem era. Joaquim assentiu, concentrado em manter o barco estável enquanto processava. A revelação. Procuramos por toda parte. Minha mãe nunca desistiu. Ela dizia que sentia que você ainda estava viva em algum lugar. Mariana sabia? Desde o início? Ela teve um pressentimento quando você chegou. Disse que seus olhos eram os mesmos, mas não queríamos te assustar. Não tínhamos certeza. Uma rajada particularmente forte de vento fez o barco girar, e Maria Beatriz viu o pânico nos olhos do irmão. Estavam perdendo o controle da situação, exatamente como naquela noite 25 anos atrás. Estamos revivendo tudo, disse ela, um calafrio percorrendo sua espinha. É como se o mar quisesse terminar o que começou. Não desta vez, respondeu Joaquim com firmeza. Não vou te deixar ir de novo. Foi então que viram, através da cortina de chuva, uma luz se aproximando. Um barco maior vinha em sua direção, e uma voz amplificada por um megafone cortou a tempestade. Joaquim, Maria Beatriz, aguentem firme. Era Cristiano, o velho pescador, acompanhado por outros 2 homens, em uma embarcação mais resistente. Ao lado dele, para a surpresa de Maria Beatriz, estava Mariana, seu corpo frágil envolvido em uma capa de chuva, os olhos fixos no pequeno barco onde seus 2 filhos lutavam contra o mar. Mãe veio nos buscar, disse Joaquim, um sorriso se formando em seu rosto molhado pela chuva. Quando o barco de resgate se aproximou, Maria Beatriz percebeu que algo havia mudado no padrão das ondas. A violência da tempestade diminuía gradualmente, como se o mar, satisfeito com o reencontro que proporcionara, agora recuasse. A maré grande está passando, gritou Cristiano, estendendo uma corda para o barco de Joaquim. Conseguimos chegar, na hora certa. Com dificuldade, mas com a ajuda dos pescadores, Maria Beatriz e Joaquim foram transferidos para a embarcação maior. Assim que pisou no convés, Maria Beatriz encontrou-se nos braços de Mariana, que chorava sem controle. Minha menina, soluçava a senhora. Eu sabia que era você. Uma mãe sempre sabe. Maria Beatriz, ou seria apenas Bia agora? Ela já não tinha certeza de qual identidade era mais real. Deixou-se abraçar por aquela mulher que, de alguma forma, nunca deixara de ser sua mãe, mesmo quando separadas por um oceano de esquecimento. Como você sabia que estávamos aqui? Perguntou Joaquim, enquanto o barco iniciava o retorno à costa. Cristiano viu vocês saindo, respondeu Mariana, sem soltar Maria Beatriz. Ele me avisou imediatamente. Disse que não ia permitir que o mar tirasse mais alguém da minha família. Maria Beatriz olhou para o velho pescador que observava o horizonte com expressão séria. Você estava lá naquela noite, não estava? Perguntou ela, uma nova memória emergindo. Você tentou nos alcançar. Cristiano assentiu gravemente. Cheguei tarde demais para seu pai. Consegui apenas puxar Joaquim para meu barco antes que ele se afogasse. Você já tinha desaparecido na escuridão. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som do motor e das ondas, agora mais calmas, batendo contra o casco. Maria Beatriz olhou para o mar que havia separado sua família e, paradoxalmente, agora os reunia. O que acontece agora? Perguntou sua voz pequena, quase infantil. Agora, você decide quem quer ser, respondeu Joaquim, colocando a mão sobre seu ombro. Maria Beatriz Lopes construiu uma vida. A filha de Mariana tem uma família esperando por ela. Talvez eu possa ser as duas, disse ela após um momento de reflexão. Não preciso escolher entre o passado e o presente. Enquanto o barco se aproximava da costa, a chuva cessou completamente e um raio de sol rompeu as nuvens, iluminando a praia de Iracema com uma luz dourada. Maria Beatriz sentiu-se simultaneamente exausta e renascida, como se tivesse completado um ciclo que começara naquela noite tempestuosa há 25 anos. 3 meses depois, Maria Beatriz sentou-se na varanda da casa de Mariana, observando o pôr do sol sobre o mar agora tranquilo. Seu laptop estava aberto sobre a mesa, o manuscrito finalizado esperando apenas seus últimos ajustes
antes de ser enviado à editora. Maré Grande seria seu primeiro romance publicado com o nome de Maria Beatriz Oliveira Lopes, uma combinação de quem ela fora e quem se tornara. A história, inspirada em sua própria jornada, já despertava interesse da crítica após alguns trechos compartilhados online. A porta da varanda abriu-se e Mariana saiu com uma bandeja contendo café e tapioca fresca. "Como está o final?" perguntou a senhora. Agora oficialmente sua mãe, novamente após um teste de DNA, confirmar o que seus corações já sabiam. "Aberto", respondeu Maria Beatriz com um sorriso. "Como o mar." Os 3 meses desde o resgate haviam sido de adaptação e redescobertas. Maria Beatriz decidira estender sua estadia em Fortaleza por tempo indeterminado, alternando entre a companhia da mãe e seu antigo apartamento, onde ainda ia para escrever quando precisava de solidão. Joaquim apareceu na varanda, carregando uma caixa de madeira antiga que Maria Beatriz reconheceu imediatamente. "Encontrei isso no depósito", disse ele, colocando a caixa sobre a mesa. "Achei que você gostaria de ver." Dentro estavam pequenos tesouros de uma infância interrompida, desenhos feitos por Maria Beatriz aos 8 anos, uma concha que ela e Joaquim haviam encontrado durante um passeio, uma fita de cabelo azul que Eduardo lhe dera no último aniversário antes da tragédia. Maria Beatriz tocou cada objeto com reverência, novos fragmentos de memória despertando a cada contato. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo reencontrar partes de si mesma que julgara perdidas para sempre. "Como está sendo para vocês?" perguntou ela, olhando para a mãe e o irmão. "Ter de volta alguém que mudou tanto. Para mim é como se um pedaço do meu coração tivesse retornado", respondeu Mariana, segurando sua mão. "Diferente sim, mas ainda meu." "E é interessante ter uma irmã famosa", brincou Joaquim, embora seus olhos revelassem emoção. "Além do mais, você sempre foi teimosa e determinada. Isso não mudou." Maria Beatriz riu, sentindo-se completa de uma maneira que nunca experimentara como Maria Beatriz Lopes. O divórcio, que antes parecia a maior perda de sua vida, agora revelava-se como apenas um capítulo em uma história muito maior. Cristiano, que se tornara um visitante frequente desde o resgate, juntou-se a eles na varanda. O velho pescador havia se tornado uma espécie de tio adotivo para Maria Beatriz, preenchendo as lacunas das histórias familiares que ela perdera. "A maré está especialmente calma hoje", comentou ele, olhando para o horizonte. "É assim que o mar pede desculpas depois de uma tempestade." "Você acha que o mar tem consciência, Cristiano?" perguntou Maria Beatriz, intrigada com a forma como ele sempre se referia ao oceano como uma entidade pensante. "Não sei se tem consciência, mas tem memória", respondeu ele. "E às vezes justiça." Ao entardecer, os 4 caminharam pela praia, uma nova tradição que haviam estabelecido. Maria Beatriz observou as ondas gentilmente lambendo a areia, tão diferentes das águas furiosas que quase levaram sua vida 2 vezes. Seu romance terminava com uma frase que capturava o que ela havia aprendido em sua improvável jornada. O mar não apenas separa terras e pessoas, ele também, em seu próprio tempo e sabedoria, encontra maneiras de reconectá-las. Maria Beatriz havia chegado à Fortaleza buscando recomeçar após um fim. Em vez disso, encontraram um recomeço que era, na verdade, um retorno. As marés de Iracema haviam mudado o curso de sua vida 2 vezes, primeiro levando-a para longe, depois trazendo-a de volta ao lugar onde sua história verdadeiramente começara. "Estou em casa", sussurrou ela para o mar, enquanto as últimas luzes do dia desapareciam no horizonte e as estrelas começavam a pontilhar o céu de Fortaleza. O mar respondeu com o eterno movimento de suas ondas, um ciclo de partidas e retornos que, como Maria Beatriz agora sabia, nunca realmente terminava.